Graça e paz, amada igreja, nós queremos saudar os amados irmãos com essa paz maravilhosa do nosso Senhor e mais uma vez, irmãos, convidá-los a adentrarmos aqui o texto de Atos dos Apóstolos nessa reta final, né? Já estamos hoje, a partir de hoje, no último capítulo deste livro e veremos então quais lições nos aguardam ainda e o que essas lições podem nos ajudar, né, nesse crescimento que nós queremos alcançar, um crescimento que procede do nosso Deus. Bem, irmãos, como eu já disse, então, nós já chegamos aqui ao último capítulo deste livro, após exatas 46 exposições bíblicas, chegamos então à 47ª exposição. E bem, irmãos, hoje nós avaliaremos aqui alguns eventos interessantes na vida do apóstolo Paulo, né? Que já estava então ali a caminho de Roma. Lembrando, debaixo da vontade do Senhor, sob a determinação do Senhor e obedecendo ao Senhor. Mesmo assim, nós já vimos isto, vivendo percalços no trajeto até chegar ali em Roma. Aliás, desde Atos capítulo 23, versículo de número 11, quando o Senhor Jesus ali visitou Paulo dentro da prisão em Cesareia, desde aquele texto onde o Senhor havia ali declarado que ele iria para Roma, que Paulo vive momentos intensos e muito difíceis. E mais ainda, né, depois de um atormentado capítulo 27, que nós vimos na semana passada, quando naufragou ali a embarcação que o levava até Roma. E lembrando, levava-o enquanto prisioneiro, né, ainda. Aqui vale uma observação, mas assim como Deus havia prometido ao próprio apóstolo Paulo, todas as 276 pessoas estavam sãs e salvas ali numa praia logo após o naufrágio. Então, toda a tripulação do navio, né, o centurião Júlio e ainda os soldados romanos, Paulo e os demais prisioneiros estavam ali sãos e salvos ali naquela praia, né? E é como se então, aqui no capítulo de número 28, e não todo o capítulo, mas justamente os versículos que nós analisaremos hoje, então até o versículo de número 15, versículo 1 até o versículo 15, é como se aqui abrisse um parêntese ali na viagem de Paulo até Roma. Então nós veremos algumas lições que poderemos aprender aqui neste bloco do capítulo de número 28. Começando então, irmãos, aqui com o versículo 1 até o versículo de número 6. A praia ali em que eles chegaram, né, era uma ilha chamada de Malta. Isso já é revelado aqui no versículo de número 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Ilha esta que era habitada por bárbaros. Mas o versículo de número 2, Lucas, né, o escritor de Atos, ele revela que eles foram tratados, né, com singular humanidade ali naquela ilha e por aqueles bárbaros. E por que ele revela isso? Ele diz, né, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então percebemos aí de fato, né, que aqueles bárbaros, eles foram muito humanos ali com aquele grupo, né, aquela comitiva que estava ali naquela praia depois de um grande naufrágio. E o que acontece então? Algo meio inesperado, né? Ainda aqui do versículo 1 até o versículo 6. O versículo 3 diz que, tendo Paulo ajuntado e atirado ali à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe ali na sua mão, né? Então, uma cobra, ela picou a Paulo e ficou agarrada ali na sua mão. E aí eu já gostaria que a igreja começasse a refletir um pouco em cima disso, né? Imaginem que a situação ela já não estava tão boa ali para Paulo e para aqueles companheiros de viagem, né? Pensem que Paulo ele já havia dito ali no momento em que o barco estava para naufragar, Paulo já havia dito a todos que se encontravam naquele barco, que ninguém morreria ali daquele grupo, né? No versículo, no capítulo 27 e o versículo 34, ele disse, né? Nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E aí, então,
agora ali na praia, né, algo fatalmente mortal, digamos assim, lhe ocorre. Isso, de certo modo, o desqualificava então diante de todos, né? Como é que alguém que disse, né, que revelou que nenhuma pessoa morreria ali, né, daquele naufrágio, daquela embarcação, agora ali na praia era picada então por uma serpente ou por uma víbora, por uma cobra, né? Não à toa, inclusive, a conclusão ali dos bárbaros, dos moradores, né, ali daquela ilha, que viram então aquela cena. O versículo 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente ali da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem ele é assassino. E por que isto? Aí eles declaram: porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles concluem, então, de forma muito lógica, certamente eles tomaram conhecimento que naquele grupo que se encontrava ali na praia havia alguns que eram prisioneiros, entre eles Paulo também era um prisioneiro, eles certamente tomaram conhecimento disso, e eles concluem de forma lógica que Paulo, então, ele escapou de um naufrágio para morrer, então, ali na praia. E se assim o foi, eles pensam de forma lógica, é porque de fato ele carregava o peso de uma culpa, né? Então eles pensaram assim, certamente esse homem é um assassino, ou seja, o pior dos crimes ele cometera, porque ele se salvou do naufrágio, salvo ali no mar, mas a justiça não o deixa viver, ele vai morrer aqui nessa praia. Há de se entender, queridos, que a víbora, ela certamente era perigosa, era uma víbora conhecida e ela foi reconhecida por aqueles habitantes da ilha, né? A espécie ali daquela víbora certamente foi reconhecida por aqueles homens que moravam ali naquela região, que moravam ali na ilha de Malta. Então, por isso que eles ficaram admirados e concluíram, então, que Paulo iria falecer. Entretanto, o versículo 5 diz que Paulo, ele deu então uma sacudida ali, né, na sua mão, né, e o réptil que estava agarrado a ela caiu então naquela fogueira, né, que certamente estava diante dele, e o apóstolo mesmo, ele não sofreu nenhum mal. E isso então se tornou um importante cartão de visitas. Esse acontecimento da víbora se tornou ali um cartão de visita para Paulo, porque os bárbaros realmente esperavam outra coisa. O versículo 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, Paulo, ele já vinha, né, ali passando por maus bocados, isso como já vimos há um longo tempo, e então ele passa por um naufrágio e agora mais uma coisa terrível lhe acontece, que foi então a picada desta víbora. Mas ao fim, tudo isso nós poderíamos concluir para que fosse reconhecido como um servo do Senhor. Então, por que Paulo passou por este naufrágio? Por que Paulo passou, digamos assim, por esta picada ali, né, da víbora? Para ser reconhecido como um servo do Senhor. Claro que nós afirmamos isso baseado ainda na continuidade ali do texto. Então, continuando, irmãos, agora do versículo 7 até o versículo de número 10. Depois desse ocorrido ali, né, o fato da víbora, e ouso dizer, inclusive, por causa desse ocorrido, por causa daquilo que acontecera a Paulo, por meio da picada daquela víbora, um certo Públio, que aqui é apresentado como sendo o homem principal da ilha, né? Certamente o homem mais rico da ilha, a maior autoridade daquela ilha, né? E que era proprietário de um sítio, né? O texto também revela isso, diz que os recebeu, não só a Paulo, mas nós acreditamos, toda aquela comitiva que estava com ele, né? Os recebeu e hospedou ali a esses homens com muita bondade, né, ali na sua residência, e diz o texto, e isso por 3 dias. Diz o versículo 8 que o pai de Públio, ele estava enfermo, e ele estando enfermo, nós acreditamos que era uma enfermidade assim muito séria, né? O texto apenas revela ali algumas características desta enfermidade. Ele estava ardendo em febre e estava com uma disenteria. E o que aconteceu então? Diz então o versículo 8 que Paulo ele foi visitá-lo e orando impôs-lhe ali as mãos e o curou.
E então, como de costume, né, naturalmente, aquele homem de quem já se falava ali naquela ilha, né, certamente Paulo ele se tornou uma figura conhecida, né, como o homem que foi picado por uma víbora ali mortal e ainda assim sobreviveu, né? Uma víbora que era conhecida por todos havia picado a ele e ele ainda estava vivo. E que agora ele curara um enfermo por imposição de mãos, né? Então ele se torna de fato conhecido ali na ilha de Malta. O versículo 9 diz que, à vista deste acontecimento, ou seja, por causa deste acontecimento, então a víbora picou a Paulo, por causa disso ele foi para a residência de Públio, e por causa de estar na residência de Públio, ele conheceu o pai de Públio e o curou ali. Então, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Vale aqui uma observação, lembrando, irmãos, que tudo isso era feito à vista dos outros 275 tripulantes e prisioneiros do navio, né? Os homens que estavam com ele naquele navio que foi naufragado estavam junto com Paulo e também testemunhavam estes feitos. Paulo, então, por causa dos mais de 2 anos de prisioneiro, né? E por causa de toda a injustiça, por causa daquele naufrágio, por causa ali daquela víbora, ele conseguiu imprimir ali, naquela ilha, uma ação de evangelismo. Vale lembrar, queridos, algo que nós demos só uma pincelada na semana passada. Vale lembrar que esse lugar onde Paulo estava, um lugar ali de águas rasas, onde inclusive o navio estava ficando encalhado, né, que ficava ao norte de Malta, recebeu ali posteriormente, mas isso ali bem próximo, aqueles anos, recebeu o nome de Baía de São Paulo, né? E por que isso? Porque desde a visita de Paulo, neste ano aqui, né, no ano 60 depois de Cristo, até os dias atuais, até os dias de hoje, os habitantes dessa ilha são cristãos, até os dias de hoje. Já podemos, então, apontar aqui uma importante lição para nós, né? Uma importante lição para nós, baseado até aqui no texto que nós expomos. De fato, queridos, os problemas apenas cresciam ali na vida do apóstolo, desde o dia que o Senhor entrou ali naquela prisão em Cesareia e declarou para Paulo que ele iria para Roma. Nós já vimos até aqui, um longo tempo se passou e muitos problemas sobrevieram sobre a vida de Paulo. Mas nos planos de Deus estava apenas se cumprindo o seu propósito. Seria muito natural para Paulo ele concluir, né? Digamos, né, que ele orasse ao Senhor dizendo assim: meu Deus, né, desde o dia que eu me pus no centro de tua vontade e determinação, são só atropelos na minha vida. E ele poderia até dizer, né, depois de passar mais de 2 anos preso, depois de ser injustiçado, jogado de um lugar para o outro, depois de sofrer um naufrágio e ainda ser picado por uma víbora, ele poderia muito bem dizer, né, além da queda, o coice, né? Já estava ruim para a minha vida, agora ficou um pouco pior. Prisioneiro, né, injustamente, náufrago, e agora essa víbora, né? E ainda todos ali chamando Paulo de merecedor, né, de todo aquele mal que estava chegando até ele, como os bárbaros da ilha que disseram: esse homem deve ser culpado mesmo, ele deve ser realmente um assassino, porque escapou do mar, de um naufrágio, para morrer aqui na praia picado por uma víbora. Certamente Paulo ele poderia muito bem olhar para os céus e dizer que deve ter feito algo muito errado para merecer tudo aquilo que estava passando. Mas, ao contrário de tudo isto, Deus estava cumprindo o seu propósito na vida do apóstolo e por meio da vida do apóstolo, inclusive do seu sofrimento, para alcançar outras pessoas. Do jeito que ele permitiu que ocorresse a Paulo, da forma como ele permitiu que as coisas acontecessem na vida do apóstolo, como nós já vimos, né? Ele prisioneiro, injustiçado, um náufrago e agora uma víbora ali picando, do jeito que Deus permitiu isso, toda uma ilha foi alcançada pelo poder do Evangelho, toda uma ilha foi transformada
pelo poder do Evangelho. E aqui, mais uma vez, um parênteses, né? Imaginem o que aconteceu na vida dos outros 275 homens, que viram muito mais, né? Desde o naufrágio, eles viram ali o poder de Deus por meio da vida de Paulo. E agora, naquela ilha, testemunhavam também. Imagine, né? O texto não fala, mas imagine o que aconteceu na vida desses homens. Então, queridos, Deus, ele permitiu que hoje você estivesse em seu pior momento, talvez você esteja passando por uma situação que você julga ser o pior momento da sua vida. E o momento, esse momento específico, tem sido um momento de escassez, tem sido um momento de dor, tem sido um momento de perda, um momento de lutas e até mesmo de enfermidades. E você se sente, em alguns desses momentos, digamos assim, que nada poderia ainda piorar, e de repente pimba, né, na tua vida assim, de repente, do nada, de repente se prova que nada está tão ruim que não possa piorar ainda um pouco. Então você é uma dessas pessoas? Então eu quero declarar, né, através dessa mensagem, e baseado nesse texto aqui, no testemunho do apóstolo Paulo, que Deus pode estar cumprindo um propósito dele por meio de ti. O Senhor pode estar cumprindo um propósito dele mesmo por meio da sua vida, por meio das suas dores. Não à toa, talvez, ainda estares nessa situação. Por que isso? Porque talvez haja pessoas aí, no lugar onde você encontra, digamos assim, no olho desse furacão que você está vivendo, talvez haja pessoas aí onde você está se demorando, precisando ouvir de Jesus, ouvir o teu testemunho, ver inclusive o teu testemunho. Muitos podem ser alcançados para Jesus exatamente nesse lugar em que você se encontra. A princípio, julgaram Paulo como um assassino, né, um merecedor, porque ele estava passando por todo aquele sofrimento, né? Eles disseram, quem sofre tanto assim deve realmente merecer, deve ter pecado muito. Como muitas vezes na nossa caminhada, há pessoas que vão olhar para nós e vão dizer, nossa, coitado, né, coitada, passando por tudo isto, né, deve realmente merecer, deve ter pecado muito contra o Senhor. Mas depois eles julgaram que inclusive Paulo poderia ser até mesmo Deus. Quando viram que a víbora, que era venenosa certamente, não havia tirado a vida de Paulo, ele não inchava, ele não estava ali perdendo, né, o seu respirar, mas ele continuava são, ali salvo. Eles concluíram então que ele deveria ser um Deus. E por fim, eles concluíram que se tratava realmente de um filho de Deus, de um servo do Deus Altíssimo. O mesmo, irmãos, que concluirão que nós, ali estando no meio da dor, no meio da turbulência, da tribulação, ainda assim nós glorificamos o nome do Senhor. Concluirão da mesma forma que nós também somos servos do Deus Altíssimo. O versículo 10 diz que os quais, né, aqueles habitantes da ilha, nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo e tudo o que era necessário. Então, onde você estiver e passando pela prova que você está, aí, no lugar onde você se encontra, em meio à dor que você está aí passando, Deus te usará, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na tua vida, ele tem um propósito por meio da tua vida e ele tem um propósito para a vida das pessoas que estão ao teu redor. E finalizando então, do versículo 11 até o versículo de número 15, nesse último bloco, digamos assim, por hoje, né, por esta quarta-feira, consta então o fim da viagem, né, da viagem ali até Roma. No versículo 11, diz que na ilha de Malta eles passaram ainda 3 meses, então foram 90 dias ali, né, dias suficiente para evangelizar toda aquela ilha. Resultado esse, vale salientar mais uma vez, que dura até os dias de hoje, né? Os habitantes da ilha de Malta, eles são cristãos. Depois, eles embarcaram ali no navio alexandrino e seguiram viagem. No versículo 2, diz que eles pararam em Siracusa e ali passaram 3 dias. No versículo 13, diz que depois eles foram para Régio, seguindo então para Puteoli. E ali eles tiveram
uma grata surpresa quando chegaram a Puteoli. Certamente aqui, queridos, uma declaração pessoal do próprio Lucas. Lucas, que era companheiro de Paulo e que estava com ele ali seguindo para Roma. Versículo 14, escreveu Lucas, né? Onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. E lembrem-se, né? Sempre tendo por companhia, nesse caso agora, né? Talvez, ou quase que com certeza, não mais toda a tripulação, mas com certeza o centurião Júlio permanecia ali com Paulo, os soldados, né, ali do regimento que acompanhava o centurião Júlio e também os prisioneiros que estavam a caminho de Roma. Então, ainda um bom número de pessoas acompanhavam a Paulo. E aí o Senhor, ele dá aquele afago, né, no obediente servo apóstolo Paulo. Deus, ele faz assim. Embora passemos por momentos de lutas, tribulações, dores, e muitas vezes não entendemos muito bem porque estamos passando por tudo aquilo, mas é um propósito do Senhor na tua vida, por meio da tua vida, para a vida de outras pessoas. Mas aí, em dados momentos, Deus, ele dá aquele afago, ele faz aquele carinho, ele traz aquele acalanto, e foi assim também na vida do apóstolo. Então, para aquele, né, que se pôs a mercê da vontade e determinação do Senhor. Ele se pôs ali, né, ele foi submisso à vontade e determinação do Senhor. E que enfrentou, como nós já vimos, de imediato a isso, longos e duros anos de tribulação, e logo depois um naufrágio, depois uma víbora vem e pica a sua mão, né? Mas ele foi submisso até o fim. O Senhor, então, lhe dá um afago. O versículo 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas na cidade de Puteoli, né? Vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Preste atenção nessa expressão. Ele sentiu-se mais animado, porque realmente, irmãos, não era fácil, embora a leitura seja rápida. Então ele se submeteu à vontade e determinação do Senhor, durou longos anos, ele prisioneiro, jogado de um lugar para o outro, a caminho de Roma, passa por um naufrágio, uma serpente pica a sua mão. Queridos, não era fácil, não era algo que alegrava o coração do apóstolo, e aqui o Senhor vem e anima-o quando permite então que ele encontre com alguns irmãos ali em Puteoli, né? Então ele dá graças a Deus e ele foi animado pelo Senhor. E assim então, Paulo, ele chega até a cidade de Roma. Há alguns anos, Deus havia, Deus havia ali revelado a ele e ele chegara, então, àquela cidade. Então, Deus, ele cumpre os seus propósitos, assim como ele cumprirá também na sua vida, como ele cumprirá também os seus propósitos na tua existência. Sendo vontade dele, né, sendo determinação dele, você inclusive se submetendo ali a ele, e onde quer então que estejas, o que quer que aconteça, ainda que pareça piorar, é a soberania dele te levando a campos missionários. Paulo tinha um objetivo. O objetivo de Paulo era chegar à cidade de Roma. No meio ali do caminho, né, até Roma, havia uma ilha de Malta, e ali tinham homens que precisavam ouvir o poder, não é, ali do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós também temos um objetivo, o nosso objetivo é a Canaã celestial, mas até chegarmos lá, irmãos, ilhas de Malta irão surgir na nossa vida também. Então, em meio aos naufrágios, em meio às picadas de víboras, em meio às lutas, tribulações, dores, às internações, às enfermidades, a coisas que nós não entendemos, surgirão então ilhas de Malta na nossa vida. E Deus cumprirá o seu propósito na nossa vida, por meio da nossa vida, para a vida de outras pessoas que precisam de Jesus. Lembrando sempre que nesse trajeto, o afago do Senhor, né, o carinho do Senhor, sempre se fará presente na nossa vida. Amém, irmãos? A palavra do Senhor declara aqui, no versículo 14,
que quando eles encontraram irmãos ali em Puteoli, eles rogaram que eles ficassem 7 dias com ele. Dando a entender, irmãos, que eles passaram ali 7 dias. Imagine que Paulo, então, um prisioneiro, né? Por isso que eu disse que todos os feitos ali também tocaram ali no coração dos outros 275 homens, do centurião Júlio, dos prisioneiros, dos soldados, porque eles permitiram, inclusive, que Paulo, prisioneiro, passasse 7 dias ali ao lado de irmãos em Cristo, né? Sendo ali animado pelo Senhor. Deus nos animará rumo a esse nosso objetivo até Canaã celestial. É muito do que Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então que Ele, o próprio Deus, nos dê sabedoria e discernimento e graça, irmãos, para entendermos essas coisas. Entendermos que aquilo que aconteceu à vida do apóstolo Paulo pode ser também refletido na nossa própria existência. Então que esse texto traga edificação sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta passagem bíblica e por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou por meio desta viagem de Paulo até a cidade de Roma, sobre tudo aquilo que aconteceu na sua vida, desde Atos 23:11, quando o Senhor revelou que ele iria para Roma. Foram muitas lutas, muitas tribulações, foram muitos aperreios, inclusive naufrágio, inclusive uma víbora picando a sua mão, Senhor, fazendo com que as pessoas, inclusive, concluíssem que Paulo, de fato, era um homem mau por sofrer tanto. Mas, Deus, nós podemos ver o teu propósito por meio da vida do apóstolo, na vida dele e também na vida de homens que precisavam do Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos também isso na nossa mente em todo o tempo, em meio às nossas lutas e tribulações. Em vez de observarmos as coisas que estão saindo do trilho, que possamos enxergar a oportunidade de testemunharmos acerca do Senhor. Usa-nos em meio às ilhas de Malta que surgem na nossa existência, para que até chegarmos em Canaã, sejamos usados pelo Senhor e o Senhor cumpra o seu propósito em nós, por meio de nós, para as vidas que se puserem ao nosso redor. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.